Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao De Corpo e Alma. Nosso assunto de hoje é corpo em movimento. Saúde na sua postura, em casa e no trabalho. Como é que são as coisas por aí? Tá cuidando bem dessa postura? A gente fala muito sobre exercícios físicos, se movimentar, não é mesmo? A importância de tudo isso. Mas tem aquela pergunta, por quê? Para responder isso, a gente recebe hoje, aqui no nosso programa de Corpo e Alma, a Karina Medrades. Ela é instrutora de ginástica laboral e vai contar um pouquinho para a gente da importância desses exercícios físicos. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Marcela, obrigada pelo convite. Então, o importante, né, a gente estar em movimento é o quê? O nosso corpo hoje, ele é resultado das nossas escolhas e o corpo que a gente vai ter no futuro também. Então, a importância da atividade física é a longevidade, até quanto de vida nós vamos ter saudáveis, até quanto de vida nós vamos conseguir sentar sem apoio, conseguir andar ali sem um andador, fazer as nossas necessidades básicas sem ajuda. E também é importante para saber como você vai desfrutar da sua aposentadoria, desfrutar ali de momentos de lazer, vai passar o seu tempo procurando médicos, você vai passar o seu tempo em consultas, você vai passar o seu tempo tratando doenças, ou você vai passar o seu tempo viajando, fazendo atividades que você gosta. Se a gente não se alongar, se a gente não se exercitar, ele para, aquele músculo fica parado e enferruja. Por isso que em momentos de reabilitação, após cirurgias, é necessária a fisioterapia, que são ali trabalhos, manuseios, movimentos, exercícios para você fortalecer aquele músculo e tirar ele daquele repouso. Agora me fala, todo mundo fala do exercício, a quantidade mínima ideal para falar assim, ó, a pessoa faz um exercício físico regular. Tem, a nossa Organização da Saúde, ela propõe que a gente tenha 150 minutos semanais aí de atividade. O importante para você bater essa meta e você quer começar com algo leve, mas que faz total diferença, é fazer uma caminhada. Você pode fazer uma caminhada leve e moderada. O que que é isso? Uma caminhada leve e moderada é uma caminhada que você não vai estar confortável e você também não vai ficar desconfortável. Você vai encontrar um ritmo equilibrado entre esses dois pontos. E a caminhada ela é muito importante, como todo movimento, para fortalecimento do coração. Então você vê um exercício simples, um movimento simples, porque todo mundo caminha. Nós temos ali os grandes índices de morte, então a gente tem ali 7 escalonados, e desses 7, 5 atividade física, ela é um fator de prevenção. Então a atividade física ela é muito preventiva, a educação física ela é preventiva. E quando a gente fala assim, ó, vou começar um exercício. É difícil, porque daí, né, começa aqueles 2, 3 dias ali, aí vai dando aquela no quinto dia vai dando um desânimo. Tem uma meta ali que daí depois daquela meta começa a ficar mais tranquilo, mais fácil de seguir um exercício? O exercício ele é uma construção de um hábito, né, então estudos revelam que a construção de um hábito ela leva aí 21 dias. Mas se você não faz atividade nenhuma, você pode começar então 3 vezes na semana. Porque muitas pessoas querem começar a atividade e já quer começar no grande, já quer começar 7 dias semanais ali no gás, e nem sempre vai ser assim. O simples funciona, né, a gente gosta de falar isso, o simples funciona. Porque você construindo um hábito, fazendo o simples, você consegue expandir ele. Então de 3 vezes na semana, você já vai sentir que só 3 vezes não tá dando, você quer mais, né. A nossa atividade física, ela libera hormônios do prazer e da felicidade. Então você vai querer nos seus outros dias que você não tem nenhuma atividade, fazer algo. Então aí você vai aumentando para 4, para 5, até chegar nos 7 dias. Nós temos pessoas que fazem regularmente atividades físicas, exercícios físicos, 7 dias semanais. Tem gente que vai na academia no sábado, né, No domingo de manhã. no domingo de manhã. Você aí que ainda não faz academia, tá querendo essa dopamina, né, dá pra dizer assim, sim, tem como, mas tem que começar devagar. Tem que começar devagar. Tem que começar devagar. Porque senão vai ser muito instantâneo. E aí você não vai conseguir trazer a constância, né, a disciplina. O exercício físico e a atividade física, ela trabalha muito essa relação constância e disciplina. Tá, e quando a gente fala em exercício, só que tem corpos diferentes. A pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade, ela tem que começar um pouquinho mais devagar ou esses 150 minutos na semana dá para encaixar ali numa situação de obesidade? Na atividade física, a gente tem a atividade propriamente dita, por exemplo, a caminhada. E nós temos a intensidade que você vai realizar. Você pode realizar ela de forma leve,
moderada ou intensa, né? Uma pessoa que tem sobrepeso, muitas vezes as articulações dela já estão sobrecarregadas, então não tem como ela começar com uma atividade intensa. O bom é que ela comece com uma atividade leve para ela trazer essa construção do hábito, e após ela construir esse hábito, ela também vai perder muitas calorias, vai ter ali uma diferença em seu peso, né, associando também com a alimentação saudável, e aí o corpo dela vai conseguir fazer uma atividade já mais moderada e, consequentemente, após uma mais avançada, mais intensa, né. A gente sempre tem que prezar também pela nossa saúde, pela nossa qualidade de vida. Às vezes não adianta a gente ir já diretamente para uma atividade intensa para querer perder o peso muito rápido e ficar com muitas dores depois também. Agora sobre as dores, uma dúvida minha que eu acredito que muita gente está assistindo também deve ter. Começou a fazer o exercício, aí naquele outro dia tem uma dor que você não consegue sentar na cama, não consegue se movimentar. Quando essa dor acontece, a gente tem que seguir ali fazendo o exercício, forçando o músculo ou tem que esperar a dor passar para voltar? Pessoal, aqui é muito importante você classificar um nível de dor. Toda atividade física, toda vez que você tira o seu corpo ali do repouso, você vai sentir um incômodo. E é importante que você sinta para ele se acostumar. Muitas pessoas já sentem dor e já partem por Dorflex, já partem por Tandrilax, entram com medicação e isso acaba medicando o seu corpo contra a dor. Você não deixa que ele faça o trabalho dele sozinho, que é amenizar aquela dor. Então é muito importante pensar nisso. Por que estar doendo? Será que porque eu exagerei ou é a dor normal? Se for uma dor absurda, a gente tem alguns indícios ali na pele, geralmente pode ficar roxo, você vai sentir um incômodo, tudo aquilo que te tirar do seu normal. Ai, tô com uma dor, mas tô conseguindo sentar e levantar. No segundo dia, já melhorou. No terceiro, não tô sentindo nada. Essa é uma dor normal. Agora, se é uma dor que você passa ali 1, 2, 3 dias, ou é uma dor instantânea que você já sente que não vai conseguir e você precisa de medicação, aí sempre é importante você procurar um médico e não dar prosseguimento ali na atividade física, porque pode ser que você tenha lesionado um músculo, uma articulação, isso vai precisar de alguém mais técnico para ver, para cuidar, um cuidado médico mesmo. Ó, essa pergunta assim, a gente falou sobre postura logo no começo. A gente tá falando sobre postura porque postura não, a gente falou sobre postura no começo e agora falando sobre exercícios físicos, dores musculares, porque a postura depende da musculatura do corpo, não é mesmo? Um fato interessante é que as pessoas que sentem muitas dores lombares, muitas dores na região ali das nossas costas, no nosso dorso, muitas vezes sentem porque estão com o abdômen, a musculatura do abdômen flácida. E aí o seu corpo não dá a sustentação. Então, as costas vai e o abdômen fica. Quando o abdômen está ali fortalecido, você consegue então ter esse fortalecimento da musculatura, você não tem dores, porque o seu corpo não está tendo um sobrepeso. A sua lombar não está tendo que arcar com todo o seu peso corporal, porque ela está tendo a ajuda do abdômen. Então, assim, sempre que tiverem dores lombares, procure ver como está o abdômen de vocês. Se estão fazendo os abdominais, o abdômen está fortalecido, não está? Meu abdômen está fraco. Algo que a gente fala para fazer um teste assim simples e básico, deita no chão, tenta levantar sem as mãos, porque assim, esse é o movimento básico. A gente deita no chão e consegue levantar sem as mãos quando o nosso abdômen está fortalecido, então isso minimiza as nossas dores lombares. Então, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta mostrando esse movimento aí e ensinando você a como cuidar dessa postura e da musculatura de forma correta para ter uma vida saudável, é claro. A gente volta já.
E a gente volta com o nosso de corpo e alma, agora no espaço diferente. Se você tiver aí com o espacinho, estiver tranquilo, também pode levantar e acompanhar aqui o nosso bate-papo. A gente segue com a Karina Medrades, ela que é instrutora de ginástica laboral e vai explicar um pouquinho sobre postura, corpo, os músculos aí, como você ter uma vida mais saudável, tanto em casa como no trabalho, quando se fala em postura. Primeiro, a gente já saiu do último bloco ali, né, falando sobre musculatura, cuidado do corpo. Quando o músculo não tá bem, o corpo sofre, né. Sofre. Mas para começar o dia bem, vamos dizer assim, né, começar o dia bem, pulou da cama, o corpo já fala: "Opa, é Que isso?". susto foi esse? Meu Deus. Para levantar da cama, precisa de um tempinho ali, dar um choquezinho nos músculos, acordar um pouquinho mais devagar, como é que funciona? É muito bom que ao levantar da cama você levante com calma e deixe ali a sua cabeça por último a ser levantada. Geralmente a gente já quer pular, sair correndo, andando com as atividades diárias, como se a gente tivesse acordado no susto, mas é importante que você faça isso com calma e tranquilidade, para que o nosso cérebro entenda que agora é a hora de levantar, para que a gente não comece a ter aqueles resquícios de labirintite, que é quando tudo começa a rodar, você perde ali então a noção do seu equilíbrio. É muito importante você levantar devagar e levantar calmamente, né. Esperar ali o dojo. Isso, a alma voltar para o corpo, respira, levando, dá aquela espreguiçada, estica o corpo. A gente vai trazer então alguns exemplos ali de alongamentos que você pode fazer após você levantar. Então a gente vai sentar agora para ensinar que a gente está levantando da cama. Tô sem sapato já aqui, ó, para fazer o movimento junto com ela. Então, tá lá, estava deitada. Estava deitado, levantou, esticou lá as perninhas. Você pode dobrar, fazer aquela posiçãozinha de índio, aí estica tudo daquele jeito, pode esticar deitado também. Volta lá o braço, coloca a cabecinha do lado. Geralmente quem dorme de lado acorda com o lado ao contrário do que dormiu, doendo. Então já vamos lá esticar o pescoço, coloca do outro lado. Olha lá embaixo. Olha lá em cima. Olha aí o seu teto. É interessante também fazer tudo no escuro, se preferir, ou já acender uma luz, mas é importante fazer no escurinho para dar aquela sensação, assim, de relaxamento. Faz uma rotação aí no seu pescoço, bem devagar. O pessoal gosta de fazer bem rápido, assim, não, faz tudo bem devagarzinho, para exercitar cada musculatura. Do outro lado também. Agora nós vamos para os nossos ombros. Vai por o ombro lá atrás. Bem devagar, tô colocando a mão para você entender o movimento. Lá atrás. Põe lá na frente. Puxa lá o bracinho, ó. Põe um queixinho lá em cima do ombro. Do outro lado. Não esquece, sempre pôr o queixo no ombro. Agora a gente vai esticar tudo lá em cima. Estica tudo lá em cima, estrala, vai estralar muitas vezes o cotovelo, a mão. A gente vai dar uma entortadinha assim pro lado, ó. Foi lá. Pro outro lado, volta bem devagar. Agora a gente vai pôr tudo lá na frente. Pega lá os lençol, que já tá tudo embolado, já vai esticando. Volta devagar. Aí a gente levanta da cama, que é o tempo, né, do nosso cérebro já ligar, o nosso corpo ligar também e já dá aquela aquecida. Aqui dá para levantar tranquilo já. Já dá pra levantar Mas tranquilo. às vezes não sai correndo, né. Não sai correndo, põe o chinelo, Aqui deu devagar. 2 minutinhos, dá para fazer esses aí pelo menos. Tranquilo. De 2 a 5 minutos, né, depende, porque tem pessoas que dormem no sono mais pesado, aí até acordar vai demorar um pouquinho mais para fazer o movimento. Aquelas pessoas que já são mais ativas, já faz bem mais rápido. Agora quando a pessoa tem, vamos dizer os músculos, tem gente que tem uma mobilidade um pouco mais comprometida, dá para dizer assim, por exemplo, esse movimento de esticá-lo, ir até a frente e voltar, tem gente que não consegue muito. Essa mobilidade, essa elasticidade, ela consegue aos poucos ali com
com alongamento? Sim, a nossa flexibilidade ela é trabalhada. Então hoje tem pessoas que vão conseguir fazer aqui, tem pessoas que já vão conseguir ir lá na frente. Por quê? Porque aquilo é trabalhado, muitas vezes é trabalhado também na infância. Antigamente a gente sabe que tinha muito das crianças brincarem na rua, gostavam muito de futebol e de dançar, de ginástica. Então hoje os adultos têm muita memória muscular daquela época. Não, guarda então? Corria na rua muito, então o corpo ainda lembra daquela infância? O nosso corpo lembra daquilo que a gente o nosso corpo ele tem a memória dele, os músculos têm essa memória. Por isso que tem muitas pessoas também, não. O nosso corpo ele tem essa memória, né. Claro que não totalmente plena, mas quando você volta a fazer aquela atividade que você fez lá atrás, quando criança, você se lembra. Às vezes você faz uma estrelinha, às vezes fala assim: "Vou fazer uma ponte, vamos ver se eu ainda consigo". E você consegue, porque o seu corpo ele aprendeu aquilo, ele guardou. Algumas coisas ele acaba guardando, assim. Sério que uma estrelinha a gente guarda ainda? Guarda. Eu usava muito estrelinha quando era criança, só que eu não vou tentar aqui, porque não dá. Olha o tamanho desse espaço aqui, olha o tamanho da minha perna. Mas será que eu consigo ainda, se eu treinar uma estrelinha como eu fazia lá nos meus 9, 10 anos? Com certeza consegue, o nosso corpo ele é treinável, né. A nossa vida tudo é uma questão de treino. Se a gente treinar com disciplina e constância, a gente consegue muita coisa. Mas se começar então com esses alongamentos aqui, é um primeiro passo para chegar à estrelinha? É o primeiro passo. Outro movimento simples e básico é esse aqui. Muitas mulheres não conseguem fechar um vestido sozinha, porque não conseguem fazer esse movimento. Vou virar de lado para vocês verem melhor. Esse aqui de juntar as mãos. Tem pessoas que conseguem muito mais, que é o movimento de puxar aí o zíper. Tanto mulheres como homens. E a gente faz isso até para se coçar, lavar as costas. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Para você, se você não consegue, você não tá com uma boa mobilidade de ombro. Então vocês veem como o movimento ele é importante na vida da gente. Tem pessoas que compram aqueles escovão, porque eu não alcanço aqui, eu não alcanço ali, então eu vou comprar para ajudar. Mas quando a nossa mobilidade está boa, a gente consegue. Eu achava que tinha muito a ver com o tamanho do braço, assim, não? Não, é a nossa mobilidade. Porque esse lado eu já não consigo, ó. Vamos deixa ela mostrar, eu não vou tentar não. Desse lado eu já não consigo. Para vocês verem a diferença. Sempre tem um lado que Geralmente tem um lado, porque a gente trabalha muito mais um lado do nosso corpo do que o outro nas atividades. A gente sempre tem um lado mais forte. e até sentar, né, essa posição aqui também conta muito, né, de sentar com ela. Conta muito. Tem pessoas que não conseguem cruzar por conta do joelho, por conta da mobilidade do quadril também. Tem gente que senta e fica assim pra cima. Tem gente que já consegue sentar e colocar lá embaixo. Tem gente que já senta ao contrário, as pernas. Assim eu já não consigo. Pra mim já é muito estranho. Tem como ver se o músculo do abdômen tá bom ou não em relação a isso? Tem, a gente pode fazer um teste de levantar normal, como se você estivesse deitado na cama e levantar. Vou demonstrar agora pra vocês. Presta atenção para você fazer em casa, ela vai ensinar aqui, ó. E se você não conseguir, pode ser que esse músculo do abdômen não esteja tão bom assim. Aí entra a atividade física. Vamos lá, Karina, como é que é? Geralmente a gente quer levantar de lado e se espreguiçar, mas se você levantar de frente, você vai ver como tá o seu abdômen. Puxa lá. Se você conseguir tranquilo, abdômen tá ok. Agora se você ficar lá, ai, não consigo levantar, o seu abdômen ele tá um pouco flácido sim, a gente vai ter que trabalhar essa musculatura para ajudar a lombar no sustentamento do seu corpo. E não pode dar esse tranco, assim, de Não pode jogar nada, né? Você tem que jogar a força pro abdômen. Tem que trazer sempre a força do abdômen, porque o abdômen ele é o centro do nosso corpo. Tá aí, dica importante pra você. Agora a gente ensinou você a levantar da cama com tranquilidade, nada de pegar o celular no primeiro momento aí quando acorda não. Acordou, fez essa Atividade. atividade, né, já preguiçou, foi pro trabalho. E no trabalho, como é que cuida dessa postura? Depois do intervalo a gente fala sobre como se cuidar no trabalho também, afinal saúde é importante e aqui a gente te ajuda de corpo e alma. A gente volta já.
E a gente volta com Anticorpo e Alma. Agora, você trabalha muito tempo sentado, trabalha no escritório, a gente fala muito sobre postura e a sua saúde também quando você está trabalhando. Mesmo ali no seu dia a dia, dá para você corrigir umas coisinhas. E para te ajudar, quem está aqui é a Karina Medrades, ela que é instrutora de ginástica laboral. A gente tem um exemplo aqui, ó, de um escritório, e ela vai passar algumas dicas importantes para você cuidar dessa saúde, não é verdade? Para ter vida longa, né? Atualmente, nós passamos mais tempo no nosso trabalho do que muitas vezes na nossa casa. Então, nós temos que cuidar da nossa postura e da nossa saúde também no trabalho. Então, nós temos uma mesa convencional, uma cadeira, né? Ela tem os ajustes necessários. Então, assim, o seu ambiente de trabalho sempre esteja atento. Tô ali com os meus pés no chão, bonitinho, né? Muitas pessoas gostam de trabalhar, vou erguer aqui a cadeira, com os pezinhos lá ao vento. Isso é muito perigoso, porque você acaba forçando a sua articulação. A sua perna ela fica suspensa. A gente pode ter um calço de pés, tem uns que eles já são ajustáveis. Se você não tiver o seu ambiente, não tiver como providenciar, pega uma caixinha de sapato, põe ali debaixo dos seus pés então para dar essa sustentação e não sobrecarregar as suas articulações aí do seu joelho. Ajusta lá bonitinho, põe os pezinhos. Aqui do lado, sempre é importante cuidar. A altura que tá. Se a sua cadeira não for ajustável, né, não conseguir levantar ou não conseguir abaixar, é importante você providenciar ou mover com a empresa essa possibilidade também. No trabalho de escritório é muito importante que os seus braços eles fiquem num ângulo de quase 90 graus. 90 graus com a cadeira, com a mesa você vai ficar um pouquinho menos. Para trabalhar, nunca deixar as mãos aqui com as articulações suspensas, você acaba forçando aí então a sua articulação. Sempre lembra, põe a mãozinha lá de forma confortável. Sempre procure ter um mousepad então com a almofada para ele estar cuidando da altura que vai ficar aqui a sua mão em relação ao mouse. Os mousepads convencionais, às vezes a nossa mão fica muito assim ou muito assim também, que acaba sobrecarregando a nossa articulação. O encosto da cadeira. Essa cadeira ela é bem confortável, né? Por ela ser diferente da minha, a minha me deixa mais projetada para frente. Então, eu já sentei de acordo com como eu sento na minha cadeira, para vocês verem o quanto é importante a postura de vocês no trabalho. Mesmo eu não estando com a minha cadeira, eu já sentei da forma que eu sento todos os dias na minha cadeira própria. Então, assim, sentou na cadeira, coloca bem as costas lá, vê se tudo está conforme. Se o braço tá aqui, está certo. Se precisar, ajusta a posição dos braços das cadeiras, ajusta ali os pezinhos, né? Vê a altura da mesa. A gente sabe que tem pessoas também que são maiores, né? Às vezes a altura da mesa fica batendo no joelho. Também é bom conversar com a empresa, ver a possibilidade também para quem trabalha no home office de providenciar uma mesa às vezes um pouquinho mais alta, mais larga na distância também. Bom, você falou aqui de como sentar certinho. Agora, quanto tempo a pessoa pode ficar sentada? De quanto tempo tem que levantar, tem que dar uma andadinha? Pessoal, estudos comprovam que a nossa concentração máxima ela vai até 45 minutos. A gente precisa sempre fazer uma pausa. Tem até um instrumento que o pessoal usa muito, que é o Pomodoro, que ele consiste nisso. Você faz aí 45 minutos de atividade concentrada e você para ali 2 a 5 minutos para fazer uma outra atividade ou beber uma água, ir ao banheiro. Então sempre tenham a concentração plena, mas não se esqueçam, vocês precisam aí num dia de 8 horas diárias de trabalho, né, na sua jornada, um mínimo aí de 5 paradas por dia para ir ao banheiro e beber água. Mas não é aquela parada também de meia hora, vamos tomar um cafezinho, vamos atualizar nas fofocas. Porque aí você vai acabar perdendo o foco do seu descanso. Você vai se concentrar em outra coisa. Então, assim, você está na sua jornada de trabalho, 45 minutos concentrado, para ali 5 minutos, bebe água, enche a garrafinha, que é muito importante você ter, senta e retoma da onde você parou. Muitas vezes, quando a gente está num projeto, é importante a gente não quer parar. Tá. Sentadinho aqui, a pessoa tem gente que digita muito, né, trabalha muito com as mãos. Dá para fazer algum, movimento, algum exercício sentado mesmo no local ali, de tensão, tá muito tenso, o ombro tá travado aqui e ela não pode levantar. Tem algum movimento que ela consegue liberar essa tensão? Claro, a gente pode fazer exercícios simples, né, alongamento simples. Põe lá o pescoço, vou fazer um pouquinho mais rápido que só demonstrativo. Para o outro lado. A gente sempre trabalha, né, diferentes lados. Coloca lá na frente.
olha lá em cima. A gente vai fazer a rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Eu vou fazer somente em um sentido. A gente faz a rotação de ombros também, lá atrás, lá na frente. A gente vai pegar lá atrás, ó, dobra o bracinho, puxa tudo, não puxa em cima da cabeça, puxa atrás da sua cabeça. Puxa do outro lado, Quantos tem fica lá. de segurando ali o movimento? Pode ser de 15 ali a 20 segundinhos, né? Você já vai sentir relaxando, estica tudo lá na frente, tudo, vai até fazer uma alcinha nas costas, a corcunda que eu sempre falo, lá em cima, agora endireita tudo. Vai lá. Eu sempre falo pro pessoal pegar a estrelinha agora, pensa no céu estrelado, que você vai levantando ali, tirando a tensão dos seus ombros, desce tudo, pega as mãozinhas lá na frente, não deixa o dedão voando, o dedão faz parte da mão, pega lá embaixo. O outro lado também, a gente sempre trabalha os nossos dois lados, não só somente o lado do foco da dor, tá, pessoal? Gira lá os pulsos pro outro lado. A gente pode girar com ela aberta também. Para quem digita muito, esse é bom, né? Esse é muito bom, vai relaxar todo o braço, relaxar os dedos. Eu sempre faço esse com eles também, que é um movimento, né? Vai fechando. Entre outros que a gente pode fazer, mas esses são simples, rápidos, eficazes e não precisam de tanto espaço. Espero que tenham gostado do programa. Leve as dicas para a sua vida e a gente se vê no próximo De Corpo e Alma.